Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de conhecimentos bancários e hoje uma área bem específica, banco de câmbio, né? Aí, banco de câmbio é um novo tipo de banco criado recentemente, eu vou colocar recentemente porque foi a partir de 2016, onde de cara você já sabe que são instituições aí financeiras que são criadas exclusivamente para focar e se especializar na onde? No câmbio, né? Professor, por que isso? Porque o Brasil, cada ano que passa, cada dia que passa, está muito mais integrado à globalização, ao mercado global, tanto na compra quanto na venda, né? Então nós temos aí o Brasil aí essa especialidade aí, né, banco de câmbio, né? Bacana? Então vem comigo, vamos para a nossa querida aula, né? Então vem comigo aqui. Primeiramente, né? Vamos aqui, né? Como eu sempre falo para vocês, a gente tem que estudar diretamente na fonte, né? Estudar diretamente na fonte, ou seja, né? O que acontece? A gente foi lá no Banco Central e o Banco Central, que é o banco dos bancos, é claro que um banco de câmbio tem que ter o quê? Autorização expressa para funcionar no Banco Central. Então, o que o Banco Central diz sobre isso? Então, tem lá na página do Banco Central o quê? Um resumo do que trata, né, a área de atuação dos bancos de câmbio, né? E com certeza nós temos aqui a resolução 3426, que esta resolução 3426 que pode ser objeto de prova. Caso o seu examinador opte em fazer uma questão sobre esse assunto banco de câmbio, você pode ter certeza absoluta que ele vai fazer a sua questão com base na resolução do Conselho Monetário Nacional 3426 de 2006, pode ter certeza disso. Vamos para o resumo aqui, né? Os bancos de câmbio são instituições financeiras, olha aí, tá? A primeira informação importante. Então, banco de câmbio, claro, é o quê? É uma IF, né? É uma instituição financeira, né? Autorizadas a realizar. Quando a gente fala autorizadas a realizar, você sabe que quem vai autorizar é o Banco Central do Brasil, Bacen, né? Ok, aí vem aqui, né? Professor, ela é autorizada a realizar o quê? Que tipo de operação, né? Que tipo de operação? Tá aqui, ó. Esse espaço aqui vai caracterizar o tipo de operação que essas instituições irão operar. Vem comigo. Ó, sem restrições, o legislador deixou claro, ó, sobre este produto câmbio, opera o que? Sem restrições, né? Ok, sem restrições, ou seja, compra e venda sem restrições, né? Operações de câmbio, né? Câmbio, moeda estrangeira, claro, né? Operações de crédito vinculadas às de câmbio, ó. Operações de crédito vinculadas às de câmbio, como financiamento à exportação e importação. Nós sabemos o seguinte, né? Nós sabemos o seguinte, que o mercado internacional, ele é 100% baseado, qual que é a moeda internacional? O dólar, né? Então, há necessidade do câmbio, né? E adiantamentos sobre contratos de câmbio. Então, essa aqui é a área de atuação bancária dos bancos de câmbio. Professor, a gente vai rever isso aí na resolução 3426, com certeza, né? E ainda, receber depósito em contas, receber depósito em conta sem remuneração. Então, é um tipo de conta de depósito especial. Esse assunto aqui a gente vai falar no artigo 4º da resolução, ok, né? Não movimentáveis por cheque ou por meio eletrônico pelo titular, cujos recursos sejam destinados à realização das operações acima citadas. Ou seja, né, nos bancos de câmbio, atenção, isso pode ser objeto de prova. Tem o quê? Tem conta depósito. Existe uma conta depósito, né? Conta depósito. Só que essa conta depósito não é uma conta movimentável, ou seja, não é uma conta de depósito à vista. Essa conta depósito, ela não é uma conta depósito, vamos supor que ela é conta de poupança. O que é uma conta de poupança? Uma conta de poupança, ela é com remuneração. Aqui ela é sem remuneração. Detalhe. Ah, professor, então ela não é uma conta poupança. Bacana. Professor, ela é uma conta de depósito à vista? O que é depósito à vista? Depósito à vista é aquela conta movimentável, né, por cheque ou por meio eletrônico, cartão, também não é movimentado, porque, ou seja, são contas depósitos exclusivas para se movimentar as operações acima que nós acabamos de dizer para vocês, né? E deve constar a denominação banco de câmbio aí, resolução
3426 trata sobre esse assunto. E agora? Agora a gente vai para essa resolução, vamos bater artigo por artigo, como disse para vocês, né? Se caiu alguma questão desse assunto na prova de vocês, você pode ter certeza absoluta que será com base na resolução 3426 do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, resolução, a ementa da resolução. Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de instituições financeiras especializadas na realização de operações de câmbio. De novo, instituições financeiras especializadas na realização de operações de câmbio, né? Então vem comigo, artigo 1º, vamos lá. É facultada, olha só, é facultada, ou seja, não é obrigatório que a constituição de bancos de câmbio, instituições financeiras especializadas na realização das seguintes operações. Ou seja, então é o seguinte, né? Então as instituições financeiras elas poderão se constituir com essa especialidade. Professor, o que diz o artigo 1º? A área de atuação do banco de câmbio. Banco de câmbio, o nome já diz, né? Câmbio, né? Moeda estrangeira. Então vai atuar nesse métier. E o artigo 1º vai detalhar os produtos que estão autorizados, né? Quais os produtos autorizados para a área de atuação dos bancos de câmbio. É isso. Pode cair, com certeza, um dos artigos mais importantes da aula. Primeiro, compra e venda de moeda estrangeira, né? Atividade principal de um banco de câmbio, né? Moeda estrangeira, compra e venda de moeda estrangeira, banco de câmbio, né? Transferência de recursos, né, do e para o exterior, né? Aí, recursos do Brasil para o exterior, faltou uma palavrinha aí, eu vou ter que dar uma olhada na resolução, mas é transferência de recursos do e para exterior, né? Aí faltou alguma coisa aqui, eu acho que na digitação aí houve um erro, e para o exterior, bacana, então vai fazer transferência para o exterior de quê? De numerário, moedas estrangeiras, então ela faz o quê? A compensação da moeda estrangeira, né? Financiamento de importação e exportação. Por quê, professor? Por que importação? Porque se você vai importar, né? Se você vai importar, você vai receber ele em dólar, né? Você vai receber em dólar. Se você vai exportar, né, você vai ter que pagar em dólar, né? Você paga em dólar. Ó, e aqui também é vinculado o dólar, né? E a nossa moeda é o quê? É real, né? Reais. Então significa dizer que você vai precisar fazer o câmbio, né? E são instituições aí, já que vão financiar a importação e vão financiar a exportação, ou seja, tem um trade aí de exportação e importação muito consistente, são organizações especializadas nesse tipo de atuação, né? Adiantamento sobre contratos de câmbio, né? O ACC, a gente já estudou isso numa aula específica, né? Então você tem lá, por exemplo, você tem um ACC, contrato de câmbio, você vendeu sua produção agrícola em tantos milhares de dólares aí, né? Você vai receber e tanto. Então ele pode fazer o quê? Operar, adiantar esses contratos de câmbio, né? Vamos lá, mais um. Outras operações, inclusive de prestação de serviços, previstas na regulamentação do mercado de câmbio, né? Ou seja, né, o legislador aqui, o caso Banco Central, possibilitou a criação desse tipo de banco, né, banco de câmbio especializado. A gente observa que todas as atribuições, todos os produtos aqui estão intimamente vinculados ao câmbio, né? Intimamente vinculados ao câmbio. Então esse aqui é um assunto que você tem que levar para a prova, né? Então está aqui para vocês. Ah, professor, esse tipo de banco aqui vai fazer um CDC, um crédito direto ao consumidor? Não, não é característica desse tipo de instituição. O Banco Central, o governo brasileiro, fez questão de criar uma instituição focada neste segmento, um segmento muito específico, tem conhecimentos aí, know-how muito específico para a área de atuação. Parágrafo único, vem comigo. Na denominação das instituições financeiras a que se refere esta resolução, deve constar a expressão banco de câmbio. Então, bacana. Então, o artigo 1º pago para vocês aí, é a área de atuação dos bancos de câmbio. Se eu fosse examinador, provavelmente eu ia cobrar este assunto de vocês, né? Artigo 2º, né? Vem comigo, né? Ainda, né? Os bancos de câmbio é facultado, além das realizações das atividades do primeiro, ou seja, aqui vai ampliar um pouquinho mais as atividades descritas no artigo 1º. Então vem comigo. Primeiro, atuar no mercado financeiro no país, inclusive em bolsas de mercadorias e de futuros, bem como em mercadorias de mercado de balcão para realização de operações por conta própria referenciadas em moedas estrangeiras ou vinculadas em operações de câmbio. Ou seja, o Banco Central do Brasil, aliás, o Conselho Monetário Nacional, está dando a possibilidade do quê? Do banco de câmbio operar também no mercado financeiro através do quê? De operações
estrangeiras, olha só, não é todas as operações que o banco de câmbio vai estar operando no mercado financeiro, mas sim aquelas vinculadas ao que é moedas estrangeiras e, claro, aí em operações de câmbio, né? Efetuar depósitos, né? Interfinanceiros, observada a regulamentação aplicável, né? Então, efetuar depósitos interfinanceiros, né? Entre sistemas financeiros diferentes de acordo com a resolução. E, finalmente, nós temos aí a terceira e última atribuição complementar, né? Realizar outras atividades que vierem a ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional aqui está atribuindo aí, Banco Central, você pode, através de carta circular, por exemplo, atribuir novos produtos e áreas de atuações para os bancos de câmbio, né? Olha aí o poder do Banco Central. Lembre-se que isso aqui é uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Vem cá, artigo 3º, né? Artigo 3º. Artigo 3º, o seguinte, artigo 3º, ele vai tratar dos recursos, né? Onde que os bancos de câmbio podem empregar as suas atividades, além de recursos próprios, né? Ou seja, quais são as fontes de recursos aí autorizados para a captação, para fazer intermediação financeira, um tipo de intermediação financeira, claro, vinculado ao quê? Ao câmbio, né? Os bancos de câmbio podem empregar em suas atividades, além de recursos próprios, né, do próprio banqueiro, os provenientes de, vem comigo, repasses interbancários, né? Ou seja, entre bancos, né? Vamos supor que tem uma holding aí, vão colocar Banco Itaú. Banco Itaú deve ter um banco lá específico em operação de câmbio. Acho que Banco Itaú não, porque não tem muito. Não deve ter, porque eles têm aí uma atuação muito forte na América do Sul, né? O Banco Itaú. Então, assim, tem lá uma entidade financeira especializada em banco, né? De repasses interbancários entre bancos, né? Depósitos interfinanceiros, né? Depósitos interfinanceiros e recursos captados no exterior. Então podem aí tendo aí atuação aí desse tipo de intermediação aí desse tipo de produtos para fazer a captação. Nesse sentido, eu quero fazer uma ajuda à memória para vocês e trazer um conceito muito importante que está lá no Banco Central. O que são repasses interfinanceiros, né? São operações, em sua maioria, oriundas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, e de instituições estrangeiras, em que os recursos são repassados para instituições financeiras emprestarem aos seus clientes, né? Outro tipo de repasse interfinanceiro é realizado entre as instituições financeiras, né? Então, exatamente isso, Então, depósitos interfinanceiros, o próprio Banco BNDES, que tem uma atribuição fundamental na balança comercial do Brasil, pode repassar recursos, né, fazer depósitos interfinanceiros através do banco de câmbio para o banco de câmbio exercer suas atividades e assim por diante. Só esse detalhe. E recursos captados no exterior. Então ele pode estar fazendo essa atribuição. Bacana? Ok, vem comigo, artigo número 4º, né? Os bancos de câmbio podem manter contas de depósito. Outra questão importante, uma questão aí que realmente verifica se o aluno estudou. Então temos contas de depósito, olha aí. Então os bancos de câmbio podem ter contas de depósito, né? Contas de depósito, vamos ver que tipo de depósito é, sem remuneração, está aí. Quando fala sem remuneração, significa dizer que não é uma conta poupança, por exemplo, né? A gente sabe disso, né? São movimentáveis pelo titular, não movimentáveis, são não movimentáveis pelo titular. Como que o titular pode movimentar essa conta, né? Basicamente por dois meios, né? Por meio de cheque, olha aí, por meio de cheque e por meio de cartão, vamos dizer assim, meios eletrônicos, né? Quem pode fazer esse tipo de movimentação são as contas de depósito à vista, né? Aí. Não remuneração, com remuneração, significa que depósito a prazo. Aí, depósito a prazo, né? Não é depósito a prazo, não é depósito à vista, né? Isso pode ser cobrado na sua prova, né? Pelo titular, cujos recursos, ou seja, é uma conta de depósito específica. Específica para quê? Tudo que é específico é para algo específico. E aí fala a parte final. Sejam destinados à realização de operações ou contratação de serviços relacionados ao seu objeto social. Qual que é o objeto social? Câmbio. Então tá aí.
Boa questão de concurso. É uma questão de concurso que eu digo para vocês, né? Que somente alunos aí com um certo conhecimento têm condições aí de acertar essa questão. Não é conta poupança, não é conta prazo, não é conta à vista, mas é uma conta de depósito específica justamente somente para movimentar, né? Ok? Qual que é a intenção do Banco Central? Ó, banco de câmbio, você só pode fazer dinheiro, você só pode trabalhar nessa área aqui. É uma área muito importante, inclusive, né? No Brasil, aí, na minha opinião, aí, nós estamos muito aquém em relação a câmbio. Eu acho que a interpretação do Banco Central aqui era dar o quê? Especialização a este assunto, ok? Vamos lá, parte final da resolução, artigo 5º, né? Aplicam seus bancos de câmbio as mesmas condições de constituição e funcionamento aplicáveis às demais instituições financeiras, inclusive aos limites de imobilização de exposição por cliente e para o patrimônio de referência PR, compatível com o grau de risco e suas operações. Parágrafo único. Os bancos de câmbio devem observar permanentemente os limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido de 7 milhões de reais, né? Ou seja, questões operacionais de controle do Banco Central, né? Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, 21 de dezembro de 2016, Henrique Campos Meirelles, né? O Henrique lá, o Meirelles resolve, né? Era presidente do Banco Central. Bacana? Então aí finalizamos uma aula curta, uma aula importante sobre banco de câmbio, né? É um assunto que você, papo reto, tem que torcer para ser cobrado na prova, porque é só isso, gente, só isso, já estudou diretamente na fonte, né? Se você quer ter algo que nunca teve, olha aí, se você quer ter algo que nunca teve, então faça algo que nunca fez, né? Ou seja, se você continua tendo o mesmo modus operandi, você não vai inovar. Para você inovar, para você conquistar novos mundos, novas posições, novas vitórias, você tem que ser diferente, fazer algo diferente. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.